E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. A Incrível Viagem de Shackleton, a mais extraordinária aventura de todos os tempos, Alfred Lansing. Bom, o Alfred Lansing ele serviu na Marinha, foi jornalista, editor de um jornal em 1949 e depois se tornou escritor freelancer. E nesse livro aqui ele conta a história do Ernest Shackleton, que é um cara que tentou fazer uma expedição para a Antártida em 1915 para fazer uma travessia horizontal do continente. Então ele basicamente saiu da Inglaterra de navio, ele chegaria na Antártida, num dos lados, faria a travessão com um trenó carregado por cães até o outro lado, pegaria o navio de volta e voltaria. Mas ele nunca chegou na Antártida. Apesar disso, ele sobreviveu, ele e a tripulação inteira, né, de todos os 28 homens, e virou uma das maiores histórias de expedição e exemplo de heroísmo da nossa história. Bom, o livro aqui é dividido em 7 partes, mais o epílogo e o prefácio aqui no início. O prefácio é bem pequenininho. E aí ele começa contando quem era o Ernest Shackleton, como que ele decidiu fazer a expedição, né? Então, em 1908, o Shackleton já tinha participado de uma expedição, ia para o Mar de Weddell, que é próximo ali da Antártida, alguma coisa assim, e aí ele já começa a elaborar a ideia de um dia ir lá para o continente da Antártida e fazer uma travessia em solo, né, com os trenós, e seria o primeiro homem a pisar naquele continente, a atravessar o continente inteiro e tudo mais. E aí ele começa a ir atrás de fundos para poder financiar essa viagem, porque afinal, nós estamos falando de 1910 praticamente, né? E não tinha a tecnologia que tem hoje, então eles tinham que construir um barco que aguentasse a pancada do gelo na região, ele tinha que contratar essa tripulação, eles precisavam pensar em aspectos de como reservar comida suficiente para esse tempo inteiro, tinha que ter uma reserva maior, porque afinal se desse algum problema e a viagem demorasse mais, eles precisariam ter comida para esse tempo e tudo mais. E aí começa contando como é que ele vai... Eu não lembro todas as partes aqui, o que ele contava exatamente em cada parte, mas a sequência no livro, de forma geral, ela tá assim. E aí ele vai contratando as pessoas, né? Mas aí aqui o Alfred Lansing, ele descreve um pouco a personalidade do Shackleton, que ele era um cara que confiava muito na intuição dele. Então, as entrevistas que ele fazia, tipo assim, ele perguntava se o cara sabia dançar. O cara dizia que sim, ele aí contratava o cara. Claro que assim, como ele menciona aqui, mais de 5.000 cartas chegaram para ele querendo participar da expedição, né? E ele entrevistou várias dessas pessoas. Então ele já sabia que a pessoa tinha alguma capacidade. Então, por exemplo, ele tinha 2 médicos ali na expedição, ele sabia que eram médicos, então ele precisava saber outros aspectos da personalidade dessas pessoas, porque eles teriam que viver confinados por pelo menos um ano juntos dentro de um navio. Ao total aqui eram 28 homens, né? Então ele já selecionava meio que pelo currículo deles, então tinha que ter cozinheiro, tinha o geólogo, tinha alguém que seria o comandante do navio, né? O primeiro comandante, o segundo comandante, tinha que ter tudo isso lá. Então ele foi entrevistando esse pessoal. Aqui o Lansing até menciona que até 2 mulheres chegaram a mandar carta para querer ir para a expedição. E estamos falando de 1910 aqui, né? Mais ou menos quando ele começa a contratar o pessoal. E aí, assim vai até ele conseguir formar toda a tripulação dele. Porque uma preocupação que ele tinha era principalmente essa. Todo mundo estará confinado dentro de um navio e depois fazendo a travessia nos trenós. Então as pessoas tinham que se dar bem. Ele não podia escolher uma pessoa que tivesse um gênio muito difícil, esse tipo de coisa. Mas ele escolhia algumas pessoas com base em que não com base, né, mas assim, eram pessoas que conseguiam contrapor um pouco a personalidade dele. Então ele sabia assim que se ele tivesse algum problema, ele poderia contar com esse subcomandante, alguma coisa assim, para que esse subcomandante mantivesse o Shackleton na linha, mais ou menos isso. Então ele tinha essa preocupação. Mas os critérios de seleção dele eram um pouco aleatórios, assim. Então ele perguntava, tinha um cara lá que sabia tocar banjo, ele queria que o cara levasse o banjo, e o banjo do cara nessa época pesava 5 quilos, ele tinha que levar o banjo de 5 quilos para poder tocar para o pessoal lá durante a expedição. E assim ele vai selecionando esse pessoal. Tem uma parte aqui que ele começa a contar da fabricação do navio. O nome do navio era Endurance. Inclusive, eu descobri que recentemente saiu um documentário da NetGeo, acho que está no Disney Plus, alguma coisa assim, que chama Endurance.
porque o navio afundou, né? E eles levaram, recentemente, né? Levaram uma expedição lá com submarinos e drones subaquáticos para poder encontrar o navio, e encontraram, né? Então, como é que foi a construção desse navio? Porque era um navio enorme, né? Tinha que caber 28 pessoas, era quase 80 cães, ou 70, 80 cães que eles estavam levando. E esse navio tinha que comportar todo mundo, ter espaço para todo mundo fazer cada uma das suas funções, né? E ter espaço para eles circularem por ali, fazer as coisas que precisavam fazer, dormir e tudo mais. Além de carregar os navios salva-vidas, né? Os navios de resgate que eles tinham, os barquinhos menores, né? Aqui na capa dá para ver mais ou menos, talvez, o navio, né? Essa foto aqui é real, eles tinham um fotógrafo lá na época, então tipo, era um navio bastante grande. Só que essa parte que ele começa a contar o navio parecia uma aula de engenharia, assim, porque o cara ia detalhando e ele usa os termos técnicos de coisa de navegação. E eu não entendo bolhufas de navegação. Então quando ele fala, tipo assim, eu não sei o quanto equivale um nó. Quando ele fala, o navio estava se deslocando a não sei quantos nós. Eu não sei o que isso significava, entende? Então ele usa alguns termos técnicos aqui na hora de falar da construção do navio, e foi tipo o último navio que a empresa... não sei se a empresa era irlandesa mesmo, porque o Shackleton era irlandês, mas tipo, foi o último navio desse tipo de navio que aquela empresa fabricou. Ele até, se eu não me engano, o livro é publicado em 1959, esse aqui do Lansing, né? E o Lansing faz uma comparação em termos monetários de inflação, né? Na época que o Shackleton mandou construir o navio custou cerca de tipo 70 mil dólares, 69 mil, alguma coisa assim. Nós estamos falando de 1910, 70 mil dólares em 1910 era muito dinheiro. E em 1959, pelo ajuste aqui, o Lansing disse que esse navio não sairia por menos de 700 mil dólares. E em 1959, 700 mil dólares, o cara tipo, é como se fosse o Elon Musk da vida na época, um cara para ter essa grana. Claro que assim, ele não é só um cara que financiou, ele pegou financiamento de governos, de várias pessoas que contribuíram, né? Mas achei bem curioso assim, quando ele conta da construção do navio, a complexidade que é para eles conseguirem projetar um navio que vai para um dos mares mais tortuosos do mundo e ainda tem que ficar suportando colisões com gelo, coisa assim. E aí é mais ou menos agosto de 1914, por aí, ele sai da Inglaterra, na verdade vai a tripulação, né, os outros homens, o Shackleton e acho que mais dois eles vão depois, porque eles vão até a Argentina, se não me engano, em Buenos Aires, aí o navio para por lá, depois o Shackleton e os outros caras chegam. Só que quando eles chegam, eles percebem que assim, o navio tá uma zona, porque como eles não tinham guia, não tinham comandante, meio que virou terra de ninguém, assim, então eles estavam fazendo muita algazarra. Ele acaba demitindo dois caras da expedição, e aí tem dois argentinos, se eu não me engano. Não é que os dois eram argentinos, mas eram dois caras que estavam lá na Argentina, porque o sobrenome de um deles é Blackborough, alguma coisa assim. E aí, quando ele demite esses dois caras, tem esses dois argentinos que estão meio que ajudando eles com algumas coisas ali. Aí o Shackleton decide contratar um desses caras porque ele acha que não precisava de dois, então ele demite aqueles dois e contrata só um deles. Só que o tal do Blackborough aqui, que é o outro cara, ele acaba indo meio escondido lá, né? Ele vai infiltrado. Só vão descobrir depois de um tempo, porque o rapaz tipo, fica bem escondido numa parte do navio que o pessoal não frequenta com frequência e tudo mais. Nós precisamos lembrar que são 28 pessoas, então não é difícil perceber quando tem uma pessoa diferente no meio da tripulação, né? E aí é legal aqui que no livro, não deve dar para ver com detalhes, mas aqui tem um mapinha, né, da região, então aqui tem as rotas que o navio fez e quais as datas. Isso ajuda a dar uma guiada temporal a hora que está lendo o livro, apesar de que do livro ele vai descrevendo, mas olhar aqui dava um panorama geral. Então, aqui mostra a partida do Endurance em 5 de dezembro de 1914 da Geórgia do Sul, que é um aglomerado de ilhas para aquela região. De 5 de dezembro até 1914, vai até 18 de janeiro de 1915, onde o Endurance fica aprisionado, preso no banco de gelo, a um dia de viagem do ponto de desembarque planejado, ou seja, eles estavam quase chegando na parte de desembarque, mas eles acabaram ficando presos com as banquisas de gelo, né? Porque daí tem tanto gelo que o navio não consegue nem ser conduzido. Então eles passam esses meses ali, né,
no navio, ele conta a história, tipo, o pessoal ali tá meio empolgado, tá tudo relativamente bem. Quando eles chegam no gelo, eles ficam aprisionados ali, só que eles não têm, assim, uma noção de quanto tempo aquilo durará. E isso dura praticamente 9 meses. O naufrágio acaba acontecendo no dia 27 de outubro, então de 18 de janeiro de 1915 até 27 de outubro de 1915, eles estavam praticamente no navio. Eles acabam saindo um pouco antes do navio, porque o navio está sofrendo com as colisões de gelo, e o navio está aguentando. Só que chega uma hora que eles começam a ver que está ficando arriscado demais, então eles saem do navio e montam um acampamento nas banquisas de gelo. As banquisas são aquelas plataformas de gelo, mas são muito grandes, né? E aí eles ficam acampados ali, porque eles acham que é mais seguro, ao invés de esperar o navio afundar. Só que daí, depois de um tempinho, o navio acaba afundando. E aí, o navio é esmagado pelo bloco de gelo e acaba afundando ali. E aí eles ficam naquele acampamento ali durante um tempo. E aí eles decidem que o melhor é eles tentarem pegar os navios... assim, eles pegam muitas coisas que estavam no navio, né, muita coisa de comida, porque eles tinham comida para muito tempo. Mas mesmo assim, quando eles chegam lá naquela região do Mar de Weddell, ali nas banquisas, eles tem pinguins por ali, tem foca, tem leão marinho e tal, então eles caçavam. Então essa caça ajudava a suprimir uma boa parte da comida, mas mesmo assim a comida que era reservada no navio, tipo biscoito, ração, coisa assim, eles tinham que racionar porque era a comida que eles conseguiam guardar por mais tempo. Apesar de que, como ele fala aqui no livro, a temperatura média era tipo menos 25 graus Celsius, né? Então aquilo ajudava a preservar a comida com relativa facilidade. Então eles podiam matar o animal e deixar tipo, a carne do animal ali a céu aberto, que não teria tanto problema, porque ela estaria preservada, ela ficaria congelada de fato, né? E aí eles ficam nessas banquisas de gelo durante um tempo, eles acabam pegando os navios salva-vidas, né, os navios reservas, lá, os barquinhos menores do Endurance, eles tinham 3, eles resgatam eles, botam em cima dos esquis lá e deixam ali nas banquisas para eles poderem usar para navegar depois. Tem uma coisa curiosa que ele conta aqui, é que eles levaram um rádio, mas nessa época o rádio ainda não era muito utilizado, então ninguém acreditava que o rádio tivesse muita utilidade. A hora que eles tentam usar o rádio, tipo, dá um chiado e eles desistem de usar o negócio. Então, assim, uma das poucas ferramentas que talvez permitisse com que eles tivessem contato com a população, qualquer civilização fora dali, estava restrita a esse rádio. E aí, como eles nem acreditavam no rádio, talvez não soubessem usar direito, acabaram deixando o rádio para trás. Então, eles ficaram completamente isolados lá, né? Os 28 membros ali. E aí, assim, ao longo do livro, o Lansing aqui, ele vai descrevendo a relação desses integrantes. Aqui no início do livro até tem uma lista de todos os integrantes, né, membros da expedição. Tem todos aqui, tem mais um pedaço aqui atrás, né, qual era a função de cada um e tal. Para poder se situar, porque ao longo do livro ele vai contando, o fulano de tal fazia tal coisa, a relação do fulano de tal com o fulano de tal, então para se situar que quem que era cada um acaba ajudando nesse sentido. E aí depois ali de 27 de outubro de 1915, quando o navio naufraga de fato, o Shackleton começa a decidir que eles precisam migrar para fora dessas banquisas de gelo para ter condição de botar esses navios salva-vidas, navios de resgate, no mar para eles conseguirem fugir, porque se eles botassem esses barquinhos menores no meio das banquisas de gelo e icebergs, esses barquinhos seriam esmagados, né? Então eles decidem rumar um pouco para o norte ali, só que sempre tem gelo, sempre tem gelo, sempre tem gelo, sempre tem gelo. Só que chega uma hora lá que ele começa a ver que assim, o gelo não está seguro para eles ficarem, mas também não está seguro para botar os barcos no mar. Então eles começam a ficar meio presos assim, porque daí assim, de 27 de outubro de 1915, eles só vão sair com os barcos salva-vidas em 9 de abril. Então eles ficam praticamente 5 meses vivendo nas banquisas de gelo. E aí às vezes eles voltavam para tentar pegar alguma coisa no navio naufragando. Tem uma hora que ele mostra aqui que eles conseguiram matar tipo 400 pinguins em um dia, alguma coisa assim, porque tinha muito bicho ali, né? Era uma área que não era explorada. Mas aí ele conta, tem uma hora que um leão marinho tenta atacar um dos caras aqui, porque afinal, tipo, os bichos estão lá, qualquer coisa que é menor
parece um pinguim, deve ser um pinguim, né? E aí ele vai contando como é que eles lidavam com isso. Chega uma hora aqui que eles precisam sacrificar os cães. Essa parte pegou bastante, né? Eu sou muito apaixonado por bicho, adoro cães, e aí quando ele conta assim, que ele tem que ir lá sacrificar os cães é meio foda. Porque daí os caras levam os cachorrinhos lá num canto, segura o focinho, bota a arma e dá o tiro na testa, assim. E só que daí é legal porque assim, os cães, eles não estavam ali meio tipo a esmo. O pessoal tava treinando os cães para eles puxarem os trenós, e eles usavam os cães ali na banquisa de gelo. E aí seriam 2 trenós que fariam a travessia, né? Então eles tinham lá cães para tudo isso. Só que daí um dos grupos do Shackleton ali que tinha os cães, eles sacrificaram logo de cara. Do outro cara, ele não quis sacrificar e aconteceu alguma coisa aqui que o Shackleton meio que deixou de lado, assim, né? Deixa os cães ali. Quando chega lá para perto de 9 de abril, que eles lançam os barcos salva-vidas no mar, quando tá chegando próximo dessa data, aí o cara se dá conta, tipo, os cães não tem mais utilidade, não tem como levar no barquinho, tem que matar eles lá. Aqui eu preciso abrir um parênteses, porque assim, durante o livro inteiro eu ficava lendo assim, porra, um navio, o Endurance e tal, tem que ser um navio monstruoso, e pela foto aqui na capa, ele parece um navio monstruoso de fato, né? E na internet tem muita foto, e aí eu fui olhar e de fato, porra, o navio era enorme e tal. E aí quando ele começa a contar aqui que em 9 de abril eles usam os barcos salva-vidas para sair, acho que até tem uma hora que ele descreve o tamanho dos barcos, tipo assim, 6 metros de comprimento por 2 de largura e tal. E eu tinha uma impressão assim, pô, do jeito que ele contava o embate desses pequenos barquinhos salva-vidas com o mar, né, com o mar tempestuoso, eu achava assim, pô, esse outro navio salva-vida também é um navio fudidaço. Não é, cara? Parecia barquinho de pescador da praia aqui perto de casa, sabe? Eu olhava aquilo e falava assim, caralho, bicho. Esse é o meu único ponto negativo em relação ao livro, porque o livro não traz fotos da época. Se vocês colocarem no Google, tem muita foto. Então eu achei que o livro, cara, pecou nesse sentido. Eu acho que ter as fotos aqui no meio do livro daria uma profundidade maior, um senso de realidade maior em relação à história. E aí, em 9 de abril, eles jogam os barcos salva-vidas ali, né, vivendo em tendas nas banquisas. Os homens partem a bordo dos 3 pequenos botes salva-vidas pelo mar turbulento. Aí eles dividem lá os barcos e tal, e eles tentam, eles queriam chegar na Geórgia do Sul, só que daí, assim, o mar é tempestuoso demais, as ondas são enormes, eles pegam tempestades o tempo inteiro, e os caras não conseguem, tipo, botar o barco e ficar guiando. Então eles começam a tentar mudar o destino. Uma hora eles decidem ir para a tal da Ilha Elefante, que é uma ilha muito pequena, muito isolada, tipo, nunca ninguém nem tinha pisado nessa ilha, né? Eles só sabiam que ela existia porque alguém registrou que tinha. E aí, assim, depois do dia 9 de abril que eles lançam os barcos salva-vidas no mar, até chegar na Ilha Elefante, eu não lembro quantos dias deu, mas, tipo, eles pegaram muita turbulência, um dos navios era mais lento, então eles precisaram amarrar um navio no outro, um barquinho no outro, para tentar conseguir chegar todo mundo junto. E eles chegam nessa Ilha Elefante depois de alguns dias. E aí, quando eles estão nessa ilha, tipo, eles precisam acampar, mas aí tá nevando, venta demais, então eles acabam pegando os barcos, virando os barcos de cabeça para baixo, para poder se abrigar embaixo do barco. Naturalmente, assim, os caras já estão esse tempo inteiro sem tomar banho, tipo, tem um monte de coisa assim que os caras, a roupa de baixo é a mesma, não troca. Às vezes os caras já não têm outras botas, então a bota tá completamente molhada, o saco de dormir, o cara só tem um, tá completamente molhado. E quando eles abandonam o Endurance, o Shackleton diz pra eles, cara, só tragam o que é essencial, assim, as outras coisas vai deixando para trás. E aí quando eles estão nessa Ilha Elefante, eles têm que racionar comida, eles até conseguem caçar algumas aves ali, mas daí, tipo, tá racionando comida, o pessoal já tá fraco, já tá mais magro também, eles já estão de privação de sono. E o legal é que, assim, ao longo do livro, o Lansing vai contando como os homens estão lidando com isso, porque eles tinham diários, né? Muito do que o Lansing escreve aqui é com base nos diários da tripulação. E no final, aqui no epílogo, nos agradecimentos, ele conta, ele conheceu alguns dos caras da expedição mesmo, né? E os caras contaram a história, tipo, em detalhes para ele. Se não me engano, pelo menos 5 caras da expedição o Lansing entrevistou e teve acesso ao diário deles, além de outros diversos registros que ficaram, tipo, para museu e coisa assim.
Então o Lansing vai contando como que o Shackleton tá lidando com aquilo, porque ele é o líder da expedição e ele tem responsabilidade sobre todo mundo, e ele era um cara que se preocupava muito assim, ele precisa levar todo mundo de volta, então ele via às vezes o cara lá tava ficando irritado, aquilo começava a causar intriga. Quando ele ia decidir quem ia dormir em cada tenda, ele tinha que separar esses caras, tipo, botava na tenda dele, porque ele sabia que ele conseguiria lidar com o cara daquele jeito, com outras pessoas talvez não desse. Então o Shackleton era um cara que a todo momento ele estava olhando tudo o que estava acontecendo, e era o cara que assim mais se privava das coisas, no final das contas, né? E aí no dia 24 de abril, o Shackleton decide sair com um dos barquinhos, né, o James Caird, que é um dos barquinhos, tinha o nome dos 3 barquinhos, né? Um era o James Caird e eu não lembro o nome dos outros 2. E aí no dia 24 de abril de 1916, ele decide sair com o James Caird, ele pega, se não me engano, mais 5 tripulantes, então eles estão em 6, para tentar chegar, se não me engano, na Geórgia do Sul direto. Eu não lembro se ele tentava ir para algum outro lugar. E aí o James Caird é lançado ao mar, Shackleton e 5 companheiros partem para uma viagem de aproximadamente 800 milhas em um barco de 22 pés a fim de buscar ajuda para os homens deixados na Ilha Elefante. Só que daí quando ele parte, isso em abril, né, os homens estão com aquela ideia assim, daqui um mês mais ou menos ele volta para nos resgatar e tal. Por conta da distância seria fácil, né, mas aí tipo, passa abril, passa maio, não aparece ninguém. E aí eles têm uma parte lá em cima na ilha, onde eles vão para conseguir olhar o horizonte e ver se tem algum barco vindo. E aí é maio, eles vão, não tem ninguém. Vão em junho, não tem ninguém. Vão em julho e não tem ninguém. Vão em agosto, não tem ninguém. E aí aqui é uma parte que o livro ele dá uma dividida, né? Ele conta essa parte dos homens esperando na ilha, em uma das partes, e depois ele conta o que aconteceu com a viagem do Shackleton até a Geórgia do Sul. E aí os homens estão nessa ilha e, tipo, cara, eles não sabem o que está acontecendo. Tem um cara lá que estava com o dedo gangrenando, o médico teve que amputar o dedo dele. Tem um outro que está com um abscesso na bunda, não conseguia sentar. Os caras não queriam nem, tipo, drenar o abscesso com risco de infecção, que poderia ser pior ainda. Os caras estão tudo fodidos na ilha, tentando viver daquele jeito, do jeito que dava para viver, né? E esperando o resgate. Só que daí é legal porque eles começam a confabular assim, eles já devem ter chegado tal, quanto tempo levaria, e não sei o que. Só que o Lansing conta que nenhum deles considerava a possibilidade de que o Shackleton nunca chegaria na Geórgia do Sul. Então, tipo, para eles, o Shackleton chegaria e eles seriam resgatados. Mas ele estava com um barquinho de merda pro mar que ele tinha que enfrentar. E existia uma possibilidade real e muito alta de que esse barquinho não sobrevivesse às tempestades, né? E aí na outra parte, quando ele começa a contar a viagem do Shackleton no James Caird, que é o outro barquinho salva-vidas menor com os homens, cara, é impressionante, porque assim, eles querem ir para um lugar, mas aí bate a ventania, o barco é levado para um outro lugar. E os caras, assim, ele chega na ilha da Geórgia do Sul em 10 de maio. Então eles ficam, tipo, 15 dias, mais ou menos, em alto mar. E tendo que lidar com aquelas correntezas e, assim, acho que tem 2 momentos, 2 dias ali que, assim, abre um solzinho e o mar fica um pouco mais calmo. Mas pro cara que tá 15 dias no mar, já tá há 1 ano vivendo num navio, numa banquisa e não vê terra firme, porra, 2 dias de sol, o restante ali na tormenta, é muito foda. E aí é a mesma coisa, aí começa, eles botam uma lona em cima do barquinho, do James Caird, só que daí congela, e aí eles têm que se preocupar e tipo, tirar o gelo porque o barquinho tá afundando, porque tá ficando muito pesado pro tamanho do barquinho e tal. Quando ele começa a contar essa viagem deles pra Geórgia do Sul, é que daí eu decidi olhar o barquinho, porque eu tava olhando assim, porra, do jeito que ele contava, parecia que o barco tinha espaço pra caralho. Quando eu fui ver a foto, não tinha. É ridículo imaginar assim, pô, o cara... 6 homens num barquinho daquele tamanho, enfrentando 15 dias no mar de Weddell, na passagem de Drake, que ele coloca aqui, né, que é um dos piores mares do mundo, assim. Cara, quando eu olhei o barquinho pelas fotos, eu falei, caralho, bicho, a magnitude essa coisa que eu achei impressionante, a magnitude ficou muito maior quando eu vi o barquinho que o desgraçado tava, sabe?
E aí no dia 10 de maio eles chegam na Geórgia do Sul, só que daí assim, o cara que faz o negócio da navegação, que daí calcula, o instrumento dele não tá funcionando direito, tem uma hora que eu acho que ele perde o instrumento, então ele começa a calcular pelo sol e tal, só que assim, sempre tem um grau de incerteza, então eles nunca sabiam se de repente já tinham passado dessa ilha ou não tinham, se faltava muito, a quantos quilômetros eles estavam da ilha e tal, eles não tinham essa certeza. E aí tem uma hora que eles começam a ver os pedaços de terra, e aí eles estão perto do negócio. Só que ele chega no lado oeste das ilhas, né? E a parte que tem os baleeiros é na parte leste. E são várias ilhas ali, né, na Geórgia do Sul. E aí quando eles chegam, eles não conseguem desembarcar. Eles ficam tipo 1 ou 2 dias à deriva, porque eles não conseguem chegar perto para poder das praias para desembarcar, porque assim, tem os recifes, daí o navio pode ser empurrado contra as pedras, pode rachar o barco, enfim, e eles não podiam perder esse barco. Depois de alguns dias ali, eles param numa praia, e aí eles tentam olhar pelo local ali e, cara, não dá nada. E aí eles decidem assim, bom, nós temos que dividir o grupo, 3 pessoas têm que ir andando até a outra região onde tem os baleeiros, né? E os outros 3 têm que ficar esperando na expectativa de que os outros 3 consigam chegar no lugar lá. Só que aí entra um detalhe, ou eles pegavam o barco e davam a volta, e eles consideravam praticamente impossível, né, porque o mar ali era muito agitado, eles já não conseguiam controlar o barco direito, o barco já tinha perdido o leme, de colisão nas pedras e tudo mais. Então eles decidem atravessar a ilha pelo meio. O problema é que nunca ninguém tinha feito essa travessia, então eles não tinham ideia de como é que era. E aí, assim, é um monte de montanha, ele vai contando aqui, são vários vales que tem. Várias horas aqui, vai o Shackleton e mais 2, eles chegam num lugar assim, eles descem, e aí eles percebem que eles estão na direção errada, eles têm que subir de novo a montanha para poder ir para a direção certa. E aí tem uma hora que eles estão em cima da montanha e o tempo está começando a fechar e ficando de noite, só que eles já não têm os equipamentos para suportar tanto frio. E aí ele diz, cara, nós precisamos descer, porque aqui à noite nós morreremos de frio, não tem como. E aí eles são obrigados a descer mais depressa, né, mesmo com os riscos e tal. Ele leva, acho que 2, 3 dias atravessando a ilha, não tô muito certo aqui, e ele chega na bendita lugar lá onde tem os baleeiros. E aí eles são recebidos. O cara que tá lá na estação cuidando do negócio dos baleeiros lá, do porto, não sei como é que chama, né, o lugar lá, é um outro cara, que não é quem o Shackleton conhecia, né? E aí ele pergunta de um fulano de tal que ele conhece, e o cara diz assim, quem tá no comando aqui hoje é o outro fulano. E aí o Shackleton, melhor, eu conheço ele. Quando o Shackleton chega na casa do cara, o cara nem reconhece, porque ele tá com cabelo grande, barba grande, tá com a cara toda preta, eles tinham um forno lá, né? Tá com a cara toda preta, o bicho tava maltrapilho fudido, assim. E aí, quando ele fala que é o Shackleton, o cara começa a chorar, que não acredita, porque todo mundo achava que, tipo, eles tinham se perdido, porque afinal, já era 1916, né? 10 de maio de 1916, quando eles chegam na Geórgia do Sul. E eles partiram em 1914. Então, assim, provavelmente em 1916 eles já deveriam ter feito a travessia da Antártida e voltado para a Inglaterra, e isso nunca aconteceu e nunca ninguém teve notícia deles. Então todo mundo achou que, tipo, deve ter morrido, enfim, né? Não sobreviveu. E aí ele toma lá, eles deixam os 3 lá, né, da expedição do Shackleton cortar o cabelo, tomar um banho, comer, descansar e tal. E aí quando ele conta tudo que eles fizeram, todos os caras que são navegadores e baleeiros, eles ficam impressionados, assim. E aí, tipo, fazem uma fila, todo mundo vai lá pra cumprimentar ele, pra tipo assim, cara, muito foda, é um cara muito foda, literalmente, assim, né, por ter atravessado esse mar, nesse barquinho e tudo mais. E aí nós temos que lembrar que, assim, na parte anterior, os caras que estavam na Ilha Elefante, eles já estavam em agosto e não tinham visto ninguém, só que o Shackleton chegou na ilha da Geórgia do Sul em maio, junho, julho, agosto, 3 meses. Desde que ele chegou, ele ainda não tinha ido resgatar os caras. Porque, na verdade, quando ele pegou os barcos para tentar chegar lá, os barcos não conseguiam lidar com o mar naquela região. Então ele fez, acho que 3 tentativas que não tiveram sucesso. Então, tipo, ele chegava no mar lá, ficava às vezes 3 semanas no mar, ele era obrigado a voltar porque o navio não conseguia avançar aqueles mares. Aí eles pedem um navio do Chile, e acho que era o primeiro navio de aço.
Então eles ainda não tinham de aço, ferro, sei lá, mas era de algum metal, e eles não tinham muita fé ainda de se esse navio de aço aguentaria, né? E aí, com esse navio, ele leva, não lembro quantos dias, para chegar na Ilha Elefante, e aí ele chega na Ilha Elefante e resgata todos os caras. Então essa é basicamente a história, né, de uma das maiores expedições que tentaram fazer para a Antártida e nunca teve sucesso, mas o cara conseguiu trazer todos os tripulantes de volta vivos, né? É uma baita aventura isso aqui, eu fiquei impressionado. Só que assim, o livro ele é muito detalhado. Para mim, eu gosto de ler livros de divulgação científica que são mais objetivos, são um pouco mais diretos. Eu achei que tinha descrição demais das coisas aqui. Então, às vezes eu achava que o livro é meio longo. A descrição ajudava alguma coisa? Ajuda, né? Mas eu não achei que isso fazia a diferença em relação à história em si. Eu diria que o livro podia ser fácil, talvez metade ou 2/3 do que o livro é, para contar a mesma história, né? Mas aí é uma questão pessoal minha. A linguagem é super tranquila, exceto as partes técnicas, quando ele está falando de navegação e do navio, que daí ele entra em aspectos técnicos dessa área e eu não tenho conhecimento, né? Quando ele fala de algumas coisas do mar, eu também não tenho conhecimento nenhum de navegação de mar, nem nada assim. Então às vezes ele falava assim, o navio estava passando pelas vagas. E aí mas que diabo que é vaga? Aí depois eu fui descobrir, vaga é aquela onda gigante que dá no oceano, né? Então ele falava assim, dava uma vaga, não dava nem pra ver em cima da vaga, porque parecia um prédio na frente. E mesmo no Google eu achei difícil procurar a palavra vaga, porque aparecia vaga de qualquer outra coisa, e não de onda, de mar, né? Então tem algumas palavrinhas assim mais técnicas, mas nada que dificulte a compreensão da história em si, porque afinal a questão aqui é o feito heróico do cara, né? De tentar fazer uma das maiores expedições, extremamente desafiadora, estamos falando de 1915, não tinha tecnologia, né, que nós temos hoje, e o cara mesmo assim, ele encara tudo aquilo, dá tudo errado, o cara vive nas banquisas de gelo, depois se joga no mar com uns barquinhos frajutos, literalmente, vão parar numa ilha onde ninguém nunca pisou, ficam vivendo lá um tempo, caçando os outros bichos e tal. Depois ele tenta partir em resgate, e é sempre uma questão de incerteza. Eles não sabem se eles estão na direção certa, se eles estão próximos do lugar, se eles já passaram do lugar. Os caras que ficam na ilha não sabem se os outros chegaram no lugar ou se nunca chegaram, e eles ficam ali parados. Porque imagina que assim, os caras que ficaram na Ilha Elefante lá, depois de um tempo eles teriam que fazer alguma coisa do tipo pegar os barquinhos deles e eles tentarem ir atrás de socorro. Eles não poderiam esperar a vida inteira, né? Mas aí como é que eles saberiam assim, o que aconteceu para o Shackleton ainda não ter voltado? Será que nós já devemos sair da ilha, não devemos? Então assim, vive essa questão da incerteza. Quando eles estão presos lá com o Endurance no meio do gelo, é a mesma coisa, eles ficam 9 meses ali presos. É uma questão muito incerta, assim, e é impressionante imaginar os caras nessa época, porque assim, a maioria aqui tinha menos de 30 anos. Tinha um cara aqui que tinha 56, eu acho, que era o mais experiente. Mas é literalmente uma gurizada. Tipo, 25, 30 anos, um outro ali tinha um pouquinho mais de 30. Em 1915, os caras largarem a cidade deles, tudo que eles têm para ir fazer uma expedição, que provavelmente o salário nem era muito alto, né, o quanto eles ganhariam pela expedição. Não era tanto dinheiro assim, mas era mais pelo prestígio na época, né? Ser reconhecido por ter feito uma expedição dessa contava muito mais. Então isso acho que é a parte mais impressionante, assim. Quando eu estava terminando de ler o livro, eu estava assim, como se eu estivesse vendo um filme contando a história deles e vendo as imagens. Caralho, depois de tudo isso, o cara conseguiu chegar a salvo no lugar e ir resgatar o resto da tripulação. Tipo, é impressionante, literalmente assim. Como eu falei no meio do livro, a única coisa que eu acho que o livro pecou é de não colocar fotos. Não tem nenhuma foto assim, tipo, do navio, da tripulação, não tem nada. O único desenho que tem é esse que eu mostrei aqui, que daí tem a ordem cronológica da navegação deles aqui. Mas eu coloquei no Google e, cara, tem várias fotos e aquilo dá um senso de realidade muito maior sobre o que esses caras devem ter passado. É literalmente uma história impressionante, até mesmo imaginar assim, várias vezes eles contavam aqui,
chegava um ponto que não tinha mais o que fazer. Eles tinham que passar o dia esperando o mar melhorar, esperando o gelo derreter para eles conseguirem botar os navios no mar. Não tinha muito o que fazer. E naturalmente uma hora começa a dar tipo um desespero em alguns deles, né? Ele percebe que um deles começa a ficar mais apático, ele não quer trabalhar muito, ele começa a ficar mais relapso, o humor deles vai mudando, e aí o Shackleton fica preocupado, ele não pode deixar isso contagiar o restante da tripulação. Então tem toda essa dinâmica, e tudo isso é abordado aqui no livro, né? O que eu contei assim é meio que tipo um resumo conceitual da história de forma geral, mas o livro aqui ele aborda muita coisa da relação dessa tripulação, né, em detalhes, e isso é bacana. Eu não sei, assim, como o Lansing foi escrever esse livro, foi publicar o livro em 1959, ele nasceu em 1921, se eu não me engano. Então a expedição já tinha acontecido. Ele teve acesso ao pessoal, mas eu não sei o quanto aqui da história às vezes é um pouco romantizada, né, para dar essa emoção na leitura, né, mas como ele conheceu os caras da tripulação, da expedição, ele pôde entrevistar esse pessoal, ele teve acesso aos diários, muita coisa daqui eu presumo que é completamente fidedigna, assim. Talvez só a forma dele contar seja um pouco mais romantizada nesse sentido. Mas eu achei assim uma história incrível para quem gosta de histórias de expedições, né, da história da civilização da humanidade. Eu acho que é um prato cheio. Eu vi que tem esse documentário que eu comentei no início ali da Nat Geo no Disney Plus, onde eles acham Endurance, e eu vi que já teve alguns seriados, mas isso tipo na virada do século, sabe, 2000, 2002, teve tipo minissérie, filme, alguma coisa assim que contava a história. Não sei qual é a qualidade, né, mas fiquei muito interessado em ler. Então fica aí a recomendação para quem gosta desse tipo de história, porque, cara, é realmente fascinante imaginar o que esses caras devem ter passado.